Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Renegociação da dívida dos estados é aprovada no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Senadores aprovam o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Começa nesta sexta-feira a campanha nas ruas das eleições municipais 2024. Confira comigo esses e outros destaques de tudo o que acontece no Senado. O Senado aprovou nesta semana a renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. As dívidas dos estados somam hoje mais de 765 bilhões de reais. Cerca de 90% desse valor vem de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto de renegociação das dívidas aprovado nesta quarta-feira, chamado Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi apresentado em julho pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A essência da proposta apresentada, ela é dar um caminho de saída para uma dívida quase que impagável, com os estados da federação em situação delicada economicamente, que aderiram ao longo dos últimos anos a várias matérias e a várias proposituras legislativas que nós fizemos para a criação desse arcabouço de proteção da tal dívida contraída pelos estados. Hoje, as dívidas são corrigidas pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. O projeto permite aos estados repassar ativos como estatais em troca de até 2% de desconto nos juros, que também poderão ser reduzidos em mais 1% com investimentos. Com isso, a correção dos juros pode chegar a apenas o IPCA, mais o valor que será aplicado num fundo de equalização federativa, relativo a 1% da dívida. O fundo ficará disponível a todos os estados, inclusive os não endividados. Será possível parcelar as dívidas em até 30 anos. Olha só como era antes. Se pagava uma dívida impagável, que não se via o retorno de nada para os estados brasileiros, e que agora, com essa construção, nós estamos criando imediatamente um fundo de 1% de equalização, que será distribuído para todos os estados da federação. E com este ponto específico, nós estamos dando a oportunidade daquele estado que, infelizmente, não tem ativo para entregar, ou que tem um ativo que está sendo questionado o seu valor, ele pode dizer: não, eu não quero mais entregar esse ativo porque eu não concordo com a avaliação da União, eu quero me submeter a outra regra. Qual é a outra regra? É aplicar os 3% que eu pagava de juro para a União em investimentos em infraestrutura no meu estado, em educação no meu estado e em segurança pública no meu estado, com ênfase para a educação. Os senadores aprovaram também em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que define novo prazo para municípios parcelarem as dívidas com a Previdência Social. A proposta prevê o parcelamento dos débitos em até 20 anos e estende até 31 de julho de 2025 o prazo para a adesão ao novo parcelamento das dívidas previdenciárias. Define ainda limite de 2% a 5% no orçamento das prefeituras para o pagamento de precatórios, que são dívidas decorrentes de processos judiciais. Essa proposta eu quero registrar que é fruto de uma grande construção coletiva que envolveu a presidência do Senado, líderes como o senador Eduardo Braga, senador Alessandro Vieira diretamente e tantos outros que contribuíram. Envolveu a CNM à frente dos prefeitos de igual modo para chegar ao texto final. Ainda agora aqui do plenário conseguimos em consenso, mais uma vez, melhorar ainda mais a proposta, buscando, com isso, atender a todos os municípios do Brasil, ou a maior parte deles, a grande maior parte deles.
E também foi aprovada pelo Senado a proposta de emenda à Constituição que define novas regras para as cotas de candidaturas de negros, pardos e mulheres que os partidos políticos são obrigados a cumprir. O texto seguiu para a promulgação e pode entrar em vigor já para a eleição de outubro. A proposta que veio da Câmara estabelece que os partidos deverão destinar pelo menos 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A votação da PEC 9, na visão do movimento negro brasileiro, significa um retrocesso em relação a todas as conquistas normativas que aprovamos aqui no Congresso. Eu diria principalmente no Senado. Presidente, foi aqui no Senado que nós aprovamos a versão do Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria. Foi aqui no Senado que aprovamos a Lei da História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Foi aqui no Senado que nós aprovamos a Convenção Interamericana contra o Racismo. Nós precisamos analisar mais profundamente. Isso aqui não pode ser votado hoje aqui nessa casa. É a minha concepção. E eu digo para vocês, nós precisamos fazer justiça com o nosso povo brasileiro. Nós estamos vivendo uma grande dificuldade em todos os setores. E nós não podemos ser omissos em votar essa PEC hoje, no dia de hoje. Essa questão foi decidida, repito, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos não estavam prontos para isso. E aí aconteceram situações em que geraram as pendências e as multas. E a proposta que veio, senador Marcelo Castro, da Câmara dos Deputados, ela é uma proposta razoável, porque ela não tira aquilo que estabeleceu o tribunal, que é a fixação de um percentual proporcional à realidade de cada unidade para investimento do fundo. O texto também prevê que os partidos que não cumpriram a regra deverão compensar nas próximas eleições. Está prejudicando os negros, os pretos e pardos? Não. Porque o que não foi dado de estímulo em 2020, o que não foi dado de estímulo em 2022, será dado, além dos 30% que cada partido será obrigado a cumprir, será dado nas próximas eleições. Então, seriam 2 eleições para quem não cumpriu em 2020, na eleição municipal, e 2 eleições gerais para quem não cumpriu nas eleições gerais de 2022. Eu acho que a fiscalização nossa é daqui para frente, para que não venham outros perdões, e mais do que isso, não é legítimo falar em perdão, porque o que foi colocado é que o partido vai ter que cumprir, e ele vai ter que colocar o dinheiro nas eleições subsequentes. Além do que ele já teria que colocar para cada eleição, o partido precisa fazer a compensação. Não se trata de anistia, era bom até que a gente corrigisse essa abordagem. É o que se faz com várias dívidas, tira-se juros, tira-se multa e você paga o principal numa forma não de desembolso, mas de parcelado no objetivo central. É melhor do que pagar uma multa que fosse para o Tesouro. Aqui o partido é obrigado a incrementar cotas, seja de mulheres, seja de negros e pardos, a partir dos próximos 4 anos. Então, do ponto de vista do conceito de política de cotas, ele está preservado. A PEC também cria um programa de recuperação fiscal para que os partidos possam regularizar suas dívidas. De acordo com o texto, eles poderão parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses e os demais débitos em até 180 vezes. Outra aprovação do Senado nesta semana foi o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O texto tramitou no Congresso durante 20 anos. Estabelece que a prestação de serviços de segurança privada depende de autorização da Polícia Federal, que fica responsável pelo controle e fiscalização da atividade. Também determina que o serviço seja prestado por pessoas jurídicas. Define as situações em que é possível o uso de armas de fogo e os requisitos pessoais para o exercício da atividade de vigilante. O projeto ainda prevê infrações administrativas aplicadas pela Polícia Federal, que vão de advertência a multas e até a suspensão da licença.
O funcionamento de dependências de instituições financeiras, com atendimento ao público e guarda de valores, fica condicionado à aprovação de um plano da Polícia Federal. É uma conquista histórica para a categoria. Nós temos nesse momento aqui, eu diria, seguir um marco para os trabalhadores da vigilância antes da aprovação desse projeto e na aprovação do projeto relatado por Vossa Excelência com tanta competência. Então a minha fala é rápida, direta no assunto. Esperamos tanto tempo, hoje vai se tornar realidade. A segurança privada, ela tem um papel sim, apesar de complementar, muito importante na própria segurança pública. Infelizmente, nossos recursos humanos das forças de segurança pública não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo para atender a todos os brasileiros. Portanto, é sem dúvida alguma um segmento que aguarda ansiosamente por esse marco legal que garanta a eles prerrogativas e direitos. O foco da segurança privada e a importância desse estatuto vai na mesma linha de pensamento, com 3 pilares extremamente importantes: a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e o interesse público. Essa é uma conquista farta e próspera, porque ela une definitivamente o capital e o trabalho. O pagamento de indenização e pensão à pessoa com deficiência permanente causada pelo Zika vírus foi mais uma aprovação do plenário do Senado nesta semana. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. Um projeto que busca uma justiça social e humana para as mães de crianças que foram acometidas por Zika vírus e que nasceram com anomalias, que nasceram com algum tipo de deficiência e que, neste momento, através desse projeto, que várias pessoas participaram, vários senadores, deputados em outros momentos, contribuíram bastante nas comissões. O governo levantou, inclusive, de maneira adequada alguns pontos, que são algumas situações como essas que são simbólicas e que mudam a vida de muitas pessoas. Faltam menos de 2 meses para as eleições. Este ano, os brasileiros vão às urnas escolher vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. A campanha eleitoral nas ruas começou nesta sexta-feira e a TV Senado começa a exibir uma série sobre as eleições deste ano. Na primeira reportagem, fique atento ao calendário e aos prazos estabelecidos. No dia 6 de outubro, cerca de 156 milhões de eleitores devem comparecer às urnas para escolher prefeitos e vereadores em cada um dos mais de 5.500 municípios no país. O resultado impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida da população. Mas até lá, candidatos e partidos devem ficar atentos ao calendário estabelecido para as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma das datas mais esperadas por quem está na disputa para o Executivo ou Legislativo é o dia 16 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral. A data marca de maneira oficial o início da campanha, mas é preciso ter atenção às regras do jogo. É importante entender que a gente tem uma série de requisitos para iniciar o processo de fato, contratar, por exemplo, um panfleto. Você tem que, uma vez que você pediu o seu registro de candidatura, tem que ter o CNPJ, tem que ter uma conta bancária, e só depois disso tudo acontecendo é que você vai poder, de fato, estar contratando, para a Justiça Eleitoral, por exemplo, a contratação, ela se inicia ali no momento, não é quando você despende o gasto, é quando você já contrata o gasto. Então, é fundamental que vocês estejam todos atentos a esses requisitos. É importante também, que vocês tenham contas específicas para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, que esses dinheiros não se misturem, porque cada um deles tem uma característica específica, e seguir as regras do jogo. Então, no caso da publicidade impressa, por exemplo, você tem uma série de requisitos de ter o CNPJ de quem está contratando, de ter tiragem, de ter o CNPJ de quem está imprimindo. O uso de inteligência artificial é uma das novidades deste ano. A ferramenta foi regulamentada pelo TSE para propaganda eleitoral e pode
sim ser usada, mas tem critérios estabelecidos de utilização. Muita gente tem dúvida e acha que não pode usar inteligência artificial na propaganda eleitoral. É possível usar. O que você não pode é usar a inteligência artificial para falsificar, né, uma informação, para você, de repente, trazer uma multidão ali que não existe, né, você fabricar algo que não existe. E também quando você faz uso dessa inteligência artificial, você tem que ter a informação sobre isso na sua propaganda eleitoral, informando para o eleitor que aquela propaganda tem a utilização de ferramentas de inteligência artificial. O TSE tem até o dia 20 de agosto para divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. O cálculo influencia na destinação dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. De 30 de agosto a 3 de outubro, fica permitida a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Em municípios com segundo turno, a propaganda continua de 11 a 25 de outubro. De 9 a 13 de setembro, partidos e candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral a prestação parcial de contas. A divulgação da prestação será no dia 15 de setembro, com os nomes, CPF ou CNPJ dos doadores e os valores doados. 16 de setembro, cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. A partir de 21 de setembro, os candidatos e candidatas não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Já eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro, a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. De 5 a 7 de outubro, fica proibido transportar armas e munições em todo o território nacional. Para os municípios com segundo turno, o prazo continua de 26 a 28 de outubro. 6 de outubro é o dia das eleições. E dia 27 de outubro, os cidadãos voltam às urnas em segundo turno, onde houver. A garantia da não elevação da carga tributária e os aspectos gerais da reforma tributária foram tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa foi a primeira de 11 reuniões agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação. A audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos debateu aspectos gerais do projeto que regulamenta a reforma tributária, além dos aspectos legais necessários para garantir que a carga tributária não aumente no país. Essa foi a primeira de 11 reuniões agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação. A nossa missão com essas leis complementares é chegar a esse consenso, melhorar o nosso modelo, que com certeza é mais simples, menos burocrático e, o mais importante, facilita a vida de quem produz. Reforma tributária não é para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. Esse grupo de trabalho aqui não é para marcar tabela. E não é apenas para a gente mostrar lá para a ponta que nós estamos preocupados com a reforma tributária, não. Nós vamos incomodar, mas a gente quer incomodar com diálogo e a gente quer chegar a um consenso. Representantes do governo explicaram os principais pontos do novo sistema tributário, como a devolução de imposto para famílias de baixa renda. Alguns pontos importantes a mais. Cashback. O modelo, o projeto de lei complementar 68, prevê a possibilidade de devolução, a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Que família de baixa renda? Famílias do cadastro único com renda familiar per capita até meio salário mínimo mensal. O que está no projeto é 100% da CBS para gás de cozinha, energia elétrica, água e esgoto, e 20% do IBS da CBS para todos os demais casos. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. As novas regras substituem 5 tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e, parcialmente, o IPI, por 2 novos: Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que fica com a União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que fica com estados, Distrito Federal e municípios. O projeto em debate na audiência, de autoria do Poder Executivo, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e regulamenta as mudanças previstas pela emenda. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. Debatedores também levantaram questionamentos sobre o projeto. Apesar da redução em 60%, ou seja, a classe média vai pagar uma alíquota em serviços
40% da alíquota de referência. Vai dar aí uns 10, 11, 12%. Né? Mas hoje os serviços pagam bem menos do que isso, certo? Serviços 5, por aí 6, né? A mesma alíquota reduzida ainda dá uma alíquota bem superior que os serviços suportam hoje, certo? Talvez o dobro do que suportam hoje, principalmente em escola e plano de saúde. Então, eu vou deixar como eu não vou fazer uma afirmação, vou deixar como uma pergunta. Sofrerá a classe média um tarifaço ao final das contas? Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, disse que o Brasil não vai reconhecer o governo que foi eleito na Venezuela se as atas eleitorais não forem divulgadas. Celso Amorim acompanhou as eleições na Venezuela e relatou um clima tranquilo no dia de votação. Teve encontros tanto com Maduro quanto com o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, e disse que os dois se mostraram muito convictos da vitória. O dilema que a gente tem hoje é que você tem, de um lado, um candidato, né, que é o presidente, que diz que ganhou, mas não mostra as atas. E, de um outro lado, um grupo da oposição que tem as atas, mas como é que nós poderíamos, no futuro, se isso é um bom precedente, reconhecer o presidente pelos documentos de que dispõe a oposição? Os senadores quiseram saber o que será feito se as atas eleitorais não aparecerem. Se o senhor acha que é lógico, se eu ganhei a eleição, eu seguro a ata e não mostro. Deixo o mundo inteiro contestar as eleições, porque essa ata está debaixo do meu braço e eu não quero mostrar para ninguém. Então não tem lógica. Nós não podemos ficar na posição de aguardar as atas sem data. Porque é claro que as atas, daqui a pouco vai haver um incêndio e as atas serão perdidas. Uma enchente, um dilúvio. Não há propósito. É evidente que as atas não serão mostradas. Essas atas não vão aparecer. Se tivesse que aparecer, já teriam aparecido. É lógico que não se trata de estabelecer qualquer tipo de ultimato. Mas o Brasil tem que ter a previsão do que vai acontecer. Até quando nós vamos aguardar a entrega dessas atas? E se elas não forem entregues, quais são as consequências? Não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Durante a sessão plenária de terça-feira, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória aos 62 mortos no acidente de sexta-feira com o avião da Voipés, em São Paulo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que eventuais responsabilidades sejam apuradas com vigor. Gostaria de expressar nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos de todas as vítimas. Nossos votos são para que vocês encontrem a força e o consolo necessários para suportar este momento de inigualáveis dor e sofrimento. O Senado Federal reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e buscará sempre implementar medidas que possam prevenir futuros acidentes e proteger a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas deste trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor. Depois de anos de treinamento e participações em várias competições, atletas brasileiros brilharam na Olimpíada deste ano em Paris. Uma medida provisória em tramitação no Congresso favorece os premiados com ouro, prata e bronze. Eles trazem alegria e orgulho ao nosso dia a dia. Que bom vê-los na disputa e, sobretudo, conquistando medalhas. Nas Olimpíadas de Paris, 277 brasileiros e brasileiras nos representaram em 39 modalidades das 48 disputadas. A todos, o reconhecimento da nação agradecida pelo talento e garra demonstrados.
Brasil! Mas para quem chegou ao pódio, além das medalhas, houve prêmio em dinheiro. E se o valor não é tão alto assim, imagine se tiver que pagar o imposto devido. Para evitar a mordida do leão, o governo baixou medida provisória que isenta os medalhistas de recolher o imposto de renda sobre o prêmio recebido. A medida valerá também para os premiados nos Jogos Paralímpicos, que começam no fim do mês. Os prêmios são diferentes. Vai depender do tipo de modalidade, se individual ou coletiva. Para os medalhistas individuais, os valores são R$350 mil para a medalha de ouro, R$210 mil para a de prata e R$140 mil para o bronze. No caso dos premiados em equipe, cujo montante é dividido pelos integrantes, são esses valores: R$700 mil para ouro, R$420 mil para a prata e R$280 mil para o bronze. Já que é para incentivar, estimular os atletas, as atletas a buscarem mais medalhas, vamos começar por aí. Tirar essa tributação que com certeza não é justa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.